falar sobre isso. Quando a gente fala em terapia, principalmente na terapia cognitivo-comportamental, o que eu vou trabalhar assim? Tem uma situação X, a partir dessa situação X, me desencadeia uma série de pensamentos. Então, por exemplo, eu liguei para a pessoa não me atendeu. Esse é um exemplo. Aí eu falo, nossa, será que ele está com outra? Será que ele não está? O que será que ele está fazendo? E começa a vir uma série de pensamentos. A partir desses pensamentos, vem algumas respostas, que podem ser comportamentais, fisiológicas ou emocionais, ou os três juntos. Então, vai me dando ansiedade, taquicardia, e aí eu continuo ligando, porque eu fiquei desorientada, porque ele não me atendeu. E esses pensamentos que a gente tem, eles são regidos por crenças que a gente constitui na infância. E são três as principais crenças que a gente tem: de desamor, de desvalor e de desamparo. Isso daí a gente sempre explica nas primeiras sessões da terapia, para que a pessoa consiga mapear quais são as situações, quais são os pensamentos e as respostas para a gente chegar nessas crenças. Mas tem alguma coisa que ela é para além dos pensamentos. O que é para além dos pensamentos? São as nossas necessidades emocionais que não foram atendidas na infância. Então isso é muito importante, porque, por exemplo, se eu conheço uma pessoa em que ela vem fruto, os pais dela, era muito comum um abusar do outro, um trair, a outra ficar ligando, a outra, né? Uma família que a gente fala, uma família disfuncional, como é que eu vou aprender a me relacionar com o outro? A partir do aprendizado que eu tive com os meus pais. Então é muito comum as pessoas associarem abuso como sinônimo de amor. Uma vez que eu vi os meus pais brigando, um controlando o outro, eu vou aprender a isso. E geralmente as pessoas que têm muitas dificuldades, né, nos relacionamentos e que entendem e que se envolvem e que perpetuam relacionamentos abusivos, é porque elas vieram de padrões familiares com padrões abusivos. Então, a gente vai trabalhar justamente a partir dessas necessidades emocionais não atendidas, em que você vê várias pessoas falando: aconteceu isso, era com meu pai, com a minha mãe, e agora está acontecendo comigo. Eu estou repetindo o mesmo padrão. E ela fala assim: o pior é que não é a primeira vez, eu já repeti com o meu relacionamento anterior. Então, a pessoa vai repetindo padrões de relacionamentos abusivos até ela entender que tem uma parte dela que, não que a vítima seja abusiva, mas que tem uma parte dela que ela acaba, de alguma forma, escolhendo essas pessoas, porque essas pessoas é a única pessoa que ela sabe relacionar, porque é familiar. Se ela pegar um cara muito legal, muito gente boa, ela não tem recursos, habilidades para lidar com uma pessoa assim. Então, ela fica sempre na repetição do padrão abusivo. E aí a gente vai falar que essas necessidades emocionais, elas vêm a partir de 5 domínios, que pode ser aquela pessoa que foi rejeitada na infância, que não teve a sua autonomia desenvolvida na infância, os limites foram prejudicados, ela fica só olhando para o outro, tentando comparar com o outro, e a supervigilância ou inibição. E dentro desses domínios, a gente divide em esquemas. Por isso que a gente vai falar em terapia cognitivo-comportamental, existe uma parte que é a terapia do esquema. É um guarda-chuva, terapia cognitivo-comportamental, e uma parte que é a terapia do esquema. E na terapia do esquema, a gente vai trabalhar justamente as necessidades emocionais, e um dos esquemas é desconfiança e abuso. E aí, o que acontece? A pessoa ela pode até estar relacionando com alguém que não a abusa, mas ela já foi tão abusada que ela começa a ler os sinais como abuso. E é a partir daí que a gente vai estar trabalhando na terapia como que a gente vai contornar essas necessidades que não foram atendidas na infância e que ela leva para a idade adulta. Por isso que a gente vai dizer assim, opa, quem governa, né, o adulto, muitas vezes é a criança. Por quê? Nós, mulheres, a gente faz terapia, ad eterno. Homem não faz.
Então ele está sendo governado, às vezes, por um menino que está precisando que está precisando tratar essas relações que ele aprendeu com os pais e que ele entende que são padrões corretos. Então, acho que é importante ressaltar isso, né? Que a gente tem, e tem modos de enfrentamento. A partir desses abusos que você vê dos pais, ou se a pessoa foi abusada sexualmente, abusada fisicamente dos pais, ou na infância, né? Eu falo pais, mas pode ser primos, familiares, pessoas que ela entende que tem uma proximidade, ela pode, ou são três modos de enfrentamento. Um modo é a evitação, eu não vou mais me conectar com ninguém. O outro é a hipercompensação, que é eu me torno um abusador, então eu passo a ser abusadora. E o outro é a resignação, que é eu de alguma forma eu concordo com o abuso. Então eu vejo a pessoa fazendo isso e eu vou concordando, vou cedendo. Que é aí que a gente vai falar que está o lugar dos codependentes emocionais.